A situação do prédio interditado na Beira-Mar Norte. Defesa Civil avalia a situação do edifício e moradores estão sem prazo para retornar para os apartamentos. As cirurgias eletivas em Santa Catarina. Estado bate recorde com o registro de mais de 200 mil procedimentos realizados em 2023. Janeiro Branco. Campanha reforça a importância de cuidar bem da mente. Vai começar a temporada 2024 do futebol no estado. Jogo entre Criciúma e Marcílio Dias hoje à noite vale o título da Recopa Catarinense. Uma espécie extinta na ilha há 260 anos. Macacos bugios ruivos passam por reabilitação e são devolvidos ao hábitat em Florianópolis. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com a situação estrutural de um prédio na Avenida Beira-Mar Norte, no centro da capital. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil e os moradores tiveram que se abrigar na casa de parentes ou em hotéis da região. Uma viga de sustentação se rompeu e a edificação corre risco de colapso. O rompimento de uma viga de sustentação no pavimento central do edifício obrigou os moradores a deixarem os apartamentos às pressas. O condomínio Morada do Norte foi construído na década de 1980 e conta com 12 andares e 25 apartamentos. A estimativa da Defesa Civil é de que 64 pessoas moram no prédio atualmente. Já no início da noite desta segunda-feira, equipes iniciaram o trabalho de escoramento da edificação. Vigas metálicas estão sendo instaladas no subsolo para reforçar a estrutura. Esse trabalho deve durar até a próxima sexta-feira. O local foi totalmente evacuado e os moradores foram para a casa de parentes e hotéis da região. Alguns chegaram a retornar ao local na tarde desta terça-feira para buscar outros pertences. Abalados, preferiram não gravar entrevista. Inicialmente, não houve interdição do espaço externo no entorno do prédio. No entanto, um plano é discutido para realizar uma estabilização emergencial. A liberação integral da edificação só deve acontecer ao final do reforço. Vão ser 2 etapas: o plano de trabalho emergencial de estabilização e depois o plano de trabalho de reforço. Ao final desse reforço, com concreto e talvez novos elementos estruturais que vão ser instalados desde o subsolo, é que vai acontecer a liberação geral por parte da Defesa Civil e o uso regular por parte dos moradores. A Defesa Civil de Florianópolis acompanha todo o trabalho, só que para que os moradores retornem para casa, vai ser necessária uma nova etapa que não tem prazo para ser finalizada. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-101 em Porto Belo, litoral norte do estado, cerca de 5 quilos de skunk. É a droga conhecida como super maconha, com concentração de princípio ativo 10 vezes maior do que a maconha. Os policiais abordaram um carro, mas o motorista desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. 2 quilômetros depois, ele desistiu e parou no acostamento. Dentro do carro estavam os pacotes com a droga, escondidos em uma sacola plástica. Esse motorista de 23 anos de idade, que não tinha habilitação para dirigir, confessou que pegou a droga na região de Itajaí para revender no sul do estado. Ele foi levado para a Polícia Civil de Itapema e vai responder por tráfico de drogas. 2 pessoas morreram em um acidente na BR-282 em Ponte Serrada, no oeste do estado. O acidente ocorreu por volta do meio-dia desta terça-feira, no quilômetro 450 da rodovia federal. A batida frontal envolveu 2 veículos, um caminhão e um carro com placas de Água Doce. Os 2 ocupantes do veículo, um homem e uma mulher, foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros já sem vida, presos nas ferragens do carro. Os bombeiros levaram mais de 1 hora para desencarcerar as vítimas. O motorista do caminhão escapou sem ferimentos. A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada no trecho por cerca de 2 horas até a liberação do tráfego. E motoristas que passam pela BR-280 devem estar atentos. Uma adutora se rompeu no trecho da rodovia em Guaramirim.
o que provocou a interdição das pistas na altura do quilômetro 52,3. O abastecimento de água na cidade está comprometido em pelo menos 4 bairros. No local, houve formação de filas e congestionamento. O tráfego de veículos tem sido desviado pela SC-108, a chamada Rodovia do Arroz, durante os trabalhos de reparo dessa adutora para normalizar o fornecimento de água na cidade. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre concedeu uma liminar para derrubar uma decisão que obrigava a Prefeitura da capital a impedir que barqueiros que não pertencem a 4 associações que já fazem a travessia na Ilha do Campeche possam também fazer o serviço. A decisão foi do desembargador federal Rogério Favretto. O magistrado decidiu que cabe à Prefeitura organizar a travessia e determinar quem deve operar embarques e desembarques. A liminar obriga a Prefeitura a manter o limite de ingresso de pessoas na Ilha do Campeche, hoje em 800 pessoas por dia. A decisão atende pedido feito por pescadores. O entendimento era de que a travessia, do jeito que estava, privilegiava um pequeno grupo de pessoas, sob argumento da preservação ambiental, e que esse monopólio das 4 associações já dura quase 20 anos. Uma reunião para discutir o assunto entre o Ministério Público Federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e a Advocacia Geral da União está prevista para a próxima sexta-feira. Uma outra decisão da Justiça Federal diz respeito a um terreno ao lado do antigo terminal de integração do Saco dos Limões, aqui na capital também. A Prefeitura teve negado um pedido de reintegração de posse do terreno, que também está sendo usado como moradia pelos indígenas. O entendimento do juiz federal Marcelo Cras Borges é o de que o terreno pertence à União e que havia sido cedido para o município apenas para a construção de uma casa de passagem para indígenas, o que até hoje não ocorreu. Portanto, como pertence à União, somente a União teria legitimidade para reivindicar a posse. Atualmente, o antigo terminal está superlotado e o terreno vizinho passou a ser utilizado. No momento, cerca de 600 indígenas ocupam os 2 locais, enquanto vendem artesanato pela cidade na alta temporada. E policiais civis de Chapecó prenderam no oeste do estado um homem acusado pelo crime de estupro de vulnerável e por armazenar pornografia infantil. A investigação apurou suspeitas de abuso sexual contra uma criança que frequentava a casa do acusado. Tem indícios, inclusive, de abuso contra outras crianças. Foram apreendidos, vejam só, nada mais do que 15 mil vídeos e fotos de pornografia infantil no celular e nos computadores do acusado, que vão passar por perícia. Ele vai responder por estupro de vulnerável e por armazenar pornografia infantil. Uma quadrilha que vendia remédios controlados foi presa em São Paulo. Este é um dos principais assuntos da edição de hoje do Jornal da Band, logo depois do Band Cidade. E quem traz este e outros destaques é o Eduardo Oineg. Acompanhe. Salve, salve! O Jornal da Band começa daqui a pouco. Você vai ver que começa também a corrida por vagas nas universidades públicas. Saíram as notas do Enem, aí os candidatos podem se inscrever pelo SISU a partir de segunda-feira. Polícia! Em São Paulo, prenderam uma quadrilha que vendia remédios controlados. Vamos contar essa história também. Um acidente no Chile. Um avião usado no combate a incêndios florestais que bateu num poste, acabou caindo. Economia, com o aumento da oferta, você tem uma redução em algo que é importante para a mesa dos brasileiros, que é carne, redução no açougue. E uma notícia boa também de economia, temporários no Natal, que acabaram efetivados. Tudo isso e muito mais no Jornal da Band, a partir das 7h20. Eu espero você. A seguir, a saúde é destaque no Band Cidade. Vamos falar do Janeiro Branco, mês dedicado aos cuidados com a saúde mental. E veja também, Santa Catarina fecha 2023 com mais de 200 mil pacientes atendidos pelo programa de cirurgias eletivas. Os detalhes depois do intervalo, nós já voltamos. De volta com o Band Cidade, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou hoje o balanço das cirurgias eletivas realizadas em 2023. Somente no ano que passou foram operadas mais de 200 mil pessoas. No total, foram feitas 125 mil cirurgias eletivas com internação. Também foram realizadas 76 mil cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, sendo que desse total, 45 mil foram de catarata. O investimento do governo do estado chegou a 240 milhões de reais por meio do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas. Nas cirurgias eletivas é muito importante a gente lembrar e agradecer sempre o apoio que nós tivemos dos poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas,
Ministério Público e Tribunal de Justiça, que destinaram para nós 30 milhões de reais. A bancada federal do último período, que nos disponibilizaram 50 milhões de reais, junto com os recursos da Política Nacional de Redução de Filas e do Governo do Estado, por isso que foi possível realizarmos esse volume de cirurgias, chegando a aproximadamente 240 milhões de reais investidos só em cirurgias eletivas. Quem saiu da fila foi o Juraci. Deu tudo certo. Em 7 meses já estou bom, posso dizer que estou renovado de novo, né? Agora já estou trabalhando normal de novo, o braço não dói mais, né? Daí atividade é tudo de novo, né? Para 2024 estão reservados 650 milhões de reais, além do programa de valorização dos hospitais e a tabela catarinense, lançado em dezembro do ano passado. Ainda na saúde, o mês de janeiro recebeu a cor branca para ressaltar a importância dos cuidados com a saúde mental. É o Janeiro Branco. Com o home office e os celulares, se tornou cada vez mais difícil deixar o trabalho separado da vida pessoal. As demandas, prazos apertados e trabalhos complexos chegam a todo minuto. Os efeitos disso podem ser sentidos na saúde mental dos funcionários. É o caso da Samantha, que deixou o antigo emprego no setor de tecnologia após o diagnóstico de burnout. Bom, melhorou, eu posso dizer por mim, que eu encontrei um lugar onde eu conseguisse falar melhor o que está sendo difícil para mim. É um lugar seguro, um lugar onde eu possa, né, chegar ali as minhas queixas e também ver o que eu posso melhorar, ter o feedback, ver ali a Samantha como profissional, o crescimento, né, olhar um ano atrás, né, e perceber como que eu evoluí dentro da carreira também faz parte desse ambiente com as BPs. Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, somente em 2022, mais de 200 mil pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais, um número que vem crescendo ano após ano. Muitos locais de trabalho acabam perdendo grandes talentos por conta disso. Para evitar que isso acontecesse, essa empresa de tecnologia em Florianópolis criou um programa voltado para os cuidados com a saúde mental dos colaboradores. Na nossa área, normalmente vai existir bastante pressão por entrega, por performance, e isso faz com que a gente tenha investido, então, principalmente em 2023, num acompanhamento recorrente, periódico, de todos os nossos colaboradores, com as profissionais que acompanham esses colaboradores pelo lado psicológico, né, dando esse apoio para que eles possam, de fato, performar na sua melhor qualidade. Com excesso de demandas, busca pela produtividade excessiva e ambientes hostis, o estresse tem se tornado cada vez mais crônico. Na psicologia, isto ganhou o nome de burnout e tem atingido funcionários de diferentes áreas de trabalho. Hoje, os transtornos comportamentais já são a terceira maior causa de afastamentos no trabalho. E aí a gente pensa que produtividade vem com o cargo bem desenhado, metas bem definidas, revisão de metas, reuniões de planejamento. A produtividade ela não vem a partir disso, ela vem com pessoas saudáveis. Da saúde para a economia, com uma informação importante divulgada hoje. O setor de serviços fechou novembro do ano passado em alta aqui em Santa Catarina. 1% frente a outubro, segundo dados do IBGE. O desempenho catarinense ficou acima da média nacional, que registrou alta mais tímida, 0,4%. Em relação a novembro de 2022, houve uma alta de 4,4%, puxada principalmente pelos serviços prestados às famílias e também pelos serviços de comunicação e informação. No acumulado de janeiro a novembro, alta de 8,3% e nos últimos 12 meses, alta de 8%. Essa mesma pesquisa avalia também o setor de turismo. Santa Catarina fechou novembro com alta de 3,6% nas atividades turísticas frente a outubro. Na comparação com novembro de 2022, alta de 14,4%. 16% foi a alta acumulada de janeiro a novembro. E nos últimos 12 meses até novembro, alta de 17,1%. Ainda na economia, a Federação do Comércio do Estado divulgou hoje a pesquisa Resultado das Vendas do Natal 2023. Esse estudo confirmou a percepção de que a data seria boa para os lojistas. A pesquisa ouviu 388 empresários entre os dias 26 de dezembro e 3 de janeiro nas cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville e Lages. O faturamento dos lojistas no Natal de 2023 foi 0,8% maior do que o Natal de 2022. Já em comparação com os demais meses do ano, as vendas foram 15,8% superiores.
O ticket médio ficou em R$ 448,26, o segundo maior registrado entre as datas comemorativas de 2023, atrás apenas da Black Friday. Por outro lado, este valor foi de 7,6% inferior ao do Natal de 2022, em termos nominais. Em termos reais, já descontada a inflação acumulada dos últimos 12 meses, o ticket médio de 2023 foi de 11,8% inferior ao de 2022. Olha, um aviso meteorológico da Epagre-Ciran dá conta de que os próximos dias devem ser marcados por temporais localizados em Santa Catarina. É a consequência de uma massa de ar quente que atua no estado e também da influência de áreas de baixa pressão. A quarta-feira vai ter tempo instável com chuva entre o extremo oeste, passando pelo oeste, meio-oeste, Planalto Sul e litoral sul de Santa Catarina. À tarde, essa condição então atinge as demais regiões do estado catarinense. No Planalto Sul e no Litoral Sul tem uma condição bem favorável para temporais localizados e também para volumes acumulados elevados de chuva. O calorão diminui um pouquinho no sul do estado. Nas demais regiões as temperaturas vão permanecer sim elevadas. Vamos conferir? Mínimas e máximas para você aqui no Band Cidade. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Joinville, a variação vai ser entre a mínima de 20 e a máxima de 35. Em Blumenau, no Vale, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Vamos virar a página para falar que em Criciúma, a mínima vai ser de 20 e a máxima de 23 graus. Em Lages, a variação vai ser entre 18 e 20 graus. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 20 e máxima de 30 graus. A seguir, no Band Cidade, as informações do esporte. Vai começar a temporada 2024 aqui no estado, com a disputa do título da Recopa Catarinense entre Criciúma e Marcílio Dias. Os detalhes eu trago depois do intervalo. Nós já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. Os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023, já podem acessar os resultados por meio da internet. O endereço está na sua tela, é a página do participante em enem.inep.gov.br/participante. O acesso é com o login único da plataforma gov.br. Ao todo, quase 4 milhões de candidatos fizeram o exame. A avaliação das redações vai sair mais tarde, num prazo até de 90 dias. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, e também o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. A espera acabou. Vai começar hoje a temporada 2024 do futebol catarinense e com um duelo que já vale taça, vale título. É a disputa da Recopa Catarinense. Frente a frente, logo mais à noite, o atual campeão estadual, o Criciúma, e o atual campeão da Copa Santa Catarina, o Marcílio Dias. Oficialmente, a temporada começa no sábado, dia 20. Bom, isso para os outros clubes catarinenses, porque para Criciúma e Marcílio Dias, o start na temporada é hoje. E nada melhor do que começar o ano já disputando o título. As duas equipes entram em campo hoje pela Recopa Catarinense. De um lado, o Criciúma, que foi campeão catarinense de 2023. E do outro, o Marcílio Dias, que ergueu a taça da Copa Santa Catarina no ano passado. O Criciúma vai disputar pela primeira vez uma Recopa e tem a vantagem de jogar com seu 12º jogador. E se o que aconteceu na temporada passada se repetir e o torcedor lotar o estádio, o Heriberto Wilson vai virar um verdadeiro caldeirão. Mas o time de Cláudio Tencati sabe que do outro lado tem um marinheiro doido para colocar água no chope do torcedor carvoeiro. Estamos preparados para tentar ganhar a Recopa. Então nós estamos preparando, pensando agora exclusivamente no Criciúma para fazer um grande jogo e que seja um grande espetáculo. Amanhã você confere todos os lances, os gols dessa partida e quem levantou a taça, 12h30 no Jogo Aberto SC com João Paulo Cardoso. Enquanto isso, os demais times do estado também não param de apresentar novos atletas para a disputa do Campeonato Catarinense, que começa neste fim de semana. O Avaí apresentou oficialmente o lateral Mário Sérgio e o volante Judson. Expectativa que eu estava, com a minha família, de trabalhar num clube que é o maior do estado, um clube que tem uma torcida gigante e que busca e está sempre lutando por título. Minha primeira passagem aqui que foi muito positiva e muito importante para minha carreira profissional. E eu acredito que
O Avaí foi e é muito importante na minha vida. Na Chapecoense, os 3 últimos jogadores que ainda faltavam apresentar passaram pela sala de imprensa. Os 3 chegaram ao Verdão com contrato até o fim da temporada. O volante Foguinho e os atacantes Osman e Walterson. Estou muito feliz, chego num clube com muita tradição no futebol catarinense, com muita tradição no futebol brasileiro e hoje com uma visibilidade mundial muito grande. Espero retribuir a todos vocês, principalmente a torcedores que acreditam no nosso futebol. Nós acreditamos muito no grupo que foi montado e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano especial. Sofri muito de fora também e agora eu quero ajudar muito aqui dentro de campo. O Walterson, que tem passagens por clubes como o Santos, Atlético Goianiense, Figueirense e também pelo futebol português, estava na Coreia do Sul na última temporada. Estou 6 anos fora do Brasil e eu e minha família decidimos voltar. E quando apareceu essa proposta da Chape, a gente não pensou 2 vezes. Está um clima muito favorável para a gente fazer um grande ano. Uma usina hidrelétrica construída em 1910 está sendo revitalizada em São José, aqui na Grande Florianópolis. A Celesc investiu mais de 10 milhões de reais no projeto. Um pedaço da história da Grande Florianópolis ganha novos tons de modernidade. 50 anos depois de encerrar sua operação, a usina Maruim, em São José, está quase pronta para voltar à atividade. Ela gerou energia, riqueza e desenvolvimento para Florianópolis, São José e Biguaçu por 60 anos. Estava desativada, como você falou, há 50 anos. E deve entrar em operação agora, final de abril. Nós temos um projeto chamado Portas Abertas, em que trazemos à Celesc as crianças, alunos, que vão visitar e vão desenvolver o seu interesse até para fazer uma engenharia ou estudar uma administração de uma empresa. É um resgate da história, dentro de uma diretriz do próprio governador Jorginho Melo, de voltar, reconhecer, resgatar e devolver à sociedade. Com um investimento de 9 milhões de reais, a usina ganhou equipamentos mais modernos que vão ajudar na geração de energia limpa. A previsão é que dentro de 3 meses ela volte a gerar energia elétrica para a região. Então a previsão de entrega é dentro do mês final de março, início, meio de abril, por aí. Em função, a gente tem muitas questões de peças que são fabricadas e que não dependem só da nossa vontade, mas sim dos seus fabricantes. Mas que a previsão é dentro do início de abril aí ela estar pronta para ser entregue à sociedade, toda revitalizada. A estrutura original faz parte do patrimônio histórico, cultural e natural de São José. Ela foi mantida durante o processo de revitalização e agora, além de abrigar as máquinas, também vai fazer parte da rota de turismo aqui do município. Isso é um resgate da história. Isso aqui, além de histórico, foi o que mais contribuiu com o desenvolvimento da nossa região. Florianópolis, São José, Biguaçu. A cidade vai ganhar muito com isso. É mais um ponto turístico para essa bela cidade que é São José. Olha só essas imagens agora. Uma espécie de macaco que estava extinta em Florianópolis havia, vejam só, 260 anos, isso mesmo. Teve 3 exemplares soltos na floresta. São os macacos bugios ruivos, que passaram por reabilitação feita no Instituto do Meio Ambiente e também por uma ONG, a Espaço Silvestre SC. Olha só. Os animais estavam no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Santa Catarina, localizado dentro do Parque Estadual do Rio Vermelho, que é gerido pelo Instituto do Meio Ambiente. O processo de reabilitação foi longo, mais de 4 anos para estarem aptos a iniciar o processo de soltura. Antes de voltarem à floresta, os 3 macacos bugios ruivos passaram por dezenas de exames clínicos e veterinários e aprenderam habilidades comportamentais importantes para sobreviver na natureza. Além disso, eles foram vacinados contra a febre amarela, doença letal para os bugios. Na reta final da pré-soltura, passaram cerca de 1 mês num recinto de aclimatação para se adaptarem à floresta. Já são mais de 260 anos desde a última vez que essa espécie foi vista na ilha de Santa Catarina. Por isso, a importância dessa volta deles ao meio ambiente, para que os bugios ruivos restabeleçam uma população viável a longo prazo na ilha e que o seu retorno recupere certas interações ecológicas perdidas com a extinção do primata no local.
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidades. Reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.